Hoje vamos mostrar a fé e devoção a Maria Bueno, a Santa de Curitiba, que junto com a Menina Eunice são as milagreiras do cemitério municipal São Francisco de Paula. Também uma entrevista com a escritora e presidente da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, Clarissa Grassi, a quem agradecemos a autorização da filmagem e as informações precisas de seu importante estudo. Os episódios gravados em Curitiba e região têm o apoio do Curitiba Convention and Visitors Bureau, Hotel Go-In Curitiba, Básica Comunicações e o Grupo de Fãs de Curitiba. Olá pessoal, estamos em Curitiba, no cemitério municipal, com a permissão da diretora Clarissa. Vamos mostrar para vocês os túmulos das duas santas populares, né, que a gente já entrevistou a pesquisadora Luciana, mas também vocês vão ver a entrevista com a diretora, né, que é a maior pesquisadora desse cemitério e com outras informações muito importantes. Vamos entrar? O barulho é do aparelho ligando. Aqui não tem eletricidade, tem? Vamos aqui. Com licença, com a permissão. Olha, Rosa, já são graças alcançadas. Maria Bueno. Aqui tudo? Já. Bom dia. Bom dia. Olha o aparelho tocando. Tocando, ó. Aqui. Marca aqui, João, para mim. Que lindo. João, aqui, ó. Eu não estou conseguindo mostrar. A flor que deram, olha só como tá forte. Deixa eu ver. Essa não, essa tá com mais força. Que lindo, né, João? Oh, tem uma prece dela. Tem? Deixa eu pegar aqui. Eu posso ler a prece? Pode. Não atrapalha vocês? Não, você pode ficar à vontade. Estão pagando promessa? É? Estão pagando promessa? É todo mês, né, Eu gente? sempre eu rezo o texto dela. Eu sempre venho aqui. Faz 50 anos que eu sou devoto dela. É? Posso filmar vocês? Hã? Posso filmar vocês? Pode. Aqui, fazendo a oração de vocês? Sempre vem. Ah, E tá dizendo que é 50 anos que 50 ela é. anos, já que o senhor é devoto, é? É, Vocês? 50 anos que eu venho aqui, sou devoto dela. Recebi muita bênção dela. Da santa eu recebi bênção. É? Muito bom. Então o senhor sabe bem a história dela, né? Sei. A história dela foi muito triste. Você pode contar para nós?
Foi um praça que matou ela, né? Ali na Praça Carlos Gomes. Ele queria namoro com ela, ela não quis, né? Porque... E ela não quis, ele matou ela com uma faca. Eu tenho a oração dela aqui, tem sempre a oração dela e explica tudo, né? E a senhora também tem sempre rezar o terço aqui, é? Sempre, sempre tem aqui. Tá Sou certo. muito devota a Santa Maria da Conceição Goiânia. Obrigado, hein? E tudo que eu peço para ela na medida do possível, porque eu não peço nada de mal para ninguém, eu só peço bem. Tudo que eu peço é atendida. Sim, porque a senhora pede o bem, elas fazem o bem. Eu sou tão feliz, estou com 87 anos. Olha, que lindo. A única coisa que me prejudica, que ataca, é só a vista, que eu não enxergo bem pela idade, e escutar. Mas o resto eu não tenho nada, graças a Deus. A senhora é daqui mesmo? Não, eu nasci em Minas Gerais. Está com 70 anos que eu vim de lá. Que lindo. Então já é a sua cidade também, né? Eu gosto. E eu sou uma pessoa, estou com essa idade, eu não tenho inimizade com ninguém. Olha que energia boa, senhora. Tá boa a sua energia. Sim. Estou com Deus e o mundo. A senhora tem filhos? Tem filhos? Por tudo eram 7. Deus levou 3, tem 4 filhos. Tinha um filho que tinha 1 ano e 8 meses, e ele falou para mim que ele ia fazer uma viagem. E daí de 3 dias ele morreu. Nossa. O aparelho não desce. E o senhor tem alguma experiência também? Assim, bonita como a dela? Eu, graças a Deus, eu fui visitar um cunhado que estava tem, muito por causa mal. que eu estou com 71 anos, não tem doença, né? Graças Tá a Deus muito tem bem, saúde então, boa. graças a Deus, né? Graças a Eu Deus. fui É uma visitar um benção, né? cunhado que estava lá em Luanda. Muitos aí que nem Tava com a luz do câncer no dia não pulmão. vê, né? Já morre. Eu, toda vida, fui lutador. Eu E levei o menino comigo. nunca mexi com coisa errada, Ele nunca. ficou em casa. Sempre trabalhando e lutando, né? Aí fui, chegou a visitar o cunhado, cheguei lá, eu fui conversando com o cunhado, contei para eles que o menino também não estava bem de saúde, não. Ele falou, não, aquele que for primeiro vem buscar o outro. O menino falou para mim. Ele estava com 1 ano e 8 meses. Aquele que for primeiro vem buscar o outro. Pois o menino morreu dia 17 de maio. Quando foi dia 9 de junho, o cunhado morreu também. Nossa. O menino tinha uma capacidade, nossa, muito boa. Parabéns, que histórias bonitas. Graças a Deus, né? Que histórias bonitas, viu? É sair em campo. Minha família é grande, ó. Filhos eram 7, tenho 18 netos, tenho 36 bisnetos e 3 tataranetos. Ah, que maravilha! Vocês viram, quando a gente vai a campo, a gente conta histórias de pessoas muito bonitas, muito positivas e construtivas. Isso é um exemplo, gente. Agradecer o bom, né? Graças a Deus. Né? Qual é o seu nome completo? Sebastiana Firmino Ribeiro. A senhora autoriza usar a sua imagem no nosso programa? Hã? A senhora autoriza usar a sua imagem no nosso programa? Sim. E o seu nome? Maurício Fernando de Oliveira. O senhor autoriza usar a sua imagem no nosso Pode. programa? Tá, joia. Não, vocês têm que servir de exemplo para esses jovens que tudo é difícil, tudo é cansativo, tudo Graças a Deus. que não tem fé, não tem... inimizade com ninguém, me dou com tudo quanto é vida. Não tem. A energia está contínua aqui, João. Se na frente uma santa, agora foi pro verde, ó. Viu? Tirei da frente deles, foi Esse é pro um verde. medidor de campo eletromagnético Que mostra. que mostra, às vezes, a sensação do sobrenatural, né? Da fé, né? Das energias e aqui é um lugar de muita Nossa, energia positiva. eu boto aqui, João, ó. É verdade. Fica entre as duas. Eu boto pra cá, fica no verde. Obrigada, amada. Muito obrigado, querido. Muito. Deus com Deus e proteja vocês. Amém, querida. Amém. Eu também já estou ficando com uma idadezinha com as pernas cantam. Gente, não dá para se julgar. A fé
Porque a pessoa que ela era em vida, sofrimento, ela curava, não curava, ela dava remédio, ela fazia coisas. Depois de morta, as pessoas continuaram pedindo ajuda, não com os remédios, mas sim com a força e a influência dessa paranormal. E essa senhora, olha que encanto, contando, rezando. Gente, vamos ter um pouquinho de fé em alguma coisa, porque olha a saúde dessas duas pessoas. Tem fé, trabalham, são honestos, isso é muito importante. Isso é um exemplo de vida, viu? Que nós, às vezes, não valorizamos, mas é um dos maiores exemplos de vida que as pessoas têm, é contar a sua história com orgulho, como os dois contaram. As pessoas pregam muita humildade. Humildade é viver e aceitar e ter orgulho da sua própria vida. Não importa em que grau, em que nível social, cultural. É viver e ter orgulho da sua própria vida. Isso é humildade. Lição de vida toda hora, né, meus amados? Mas como? Eu sou humilde. Como que você é humilde se você é revoltado, não aceita a sua vida, tem uma ganância, nunca está satisfeito com nada, não tem orgulho de contar a sua história? Isso não é humildade. Você se faz de humilde para se mostrar. Porque olha o exemplo que nós tivemos. Eu estou sentada do lado deles, analisando o que eles falaram. Gente, humildade é muito mais. É aceitar assim os seus limites, a sua vida e construir positivamente. Olha, gente, eu vou dizer uma frase, como ela deu a entender, ela é uma pessoa simples, pronto, mas é honesta, ela tem orgulho de ser o que ela é. Esse tapa é para todos nós. O João, eu tenho uma fotografia que eu quase sou parecido, só que o meu cabelinho tapa a orelha. Eu tenho uma fotografia idêntica a essa aí. Só que o meu... Tu lembra da minha foto? Claro. Idêntica a essa aí. Eu vou mostrar agora. Mostra a foto para te ver, parecidíssima. Parecidíssima. Uma criança que faz milagre, só pode, né, gente? A história dela é que ela estava numa procissão, né? Vestidinha de anjo e morreu. Deu meningite e morreu na hora. Olha que lindo. Olha que já está salve. Sim, né? Anjo é anjo, né? Que usa. Olha aqui, João. Só não posso... Ali tem uma vela, eu vou respeitar. E as graças alcançadas. Salve, amados. Ó, viu? Na paz, viu, amados? Na paz, com todo respeito. Tem coisas lindíssimas. Hoje, a 1h, nós vamos entrevistar a Clarissa e mostrar os livros dela também. Muito interessante. Muito interessante. Histórias, túmulos antigos. Vamos? Agradeço. Estou cumprindo as ordens que foram me dadas. Agradeço a todas as energias dos mortos e o sofrimento dos vivos. Agradeço a Clarissa por permitir nós fazermos essa gravação e salve. Salve, salve, guardião, obrigado. Só saudações. E vamos falar sobre as santinhas. Mas tem uma coisa muito interessante. Tem uma santinha pequenininha aí, que é a minha fotografia quando eu era pequena. A Eunice? Aí eu me apavorei, eu disse, meu Deus, a minha foto de caldeira. O João vai botar a minha foto e botar dela. Que loucura. Que coisa, até aquela carinha de... assim, brabinha, né? Até aquela carinha. A Eunice é uma das nossas milagreiras aqui, das mais conhecidas, né? Curitiba tem outras milagreiras também, outros cemitérios. Aliás, os milagreiros, eles são um fenômeno muito intrínseco aos cemitérios, né? Todo cemitério grande de cidade tem pelo menos um milagreiro, né? Sim, sim. Na área dos estudos cemiteriais, a gente chama isso de devoção marginal. Por que devoção marginal? Porque é uma devoção que ela é instituída, tida e mantida exclusivamente pela população. Ela não necessita desse crivo
que qualquer religião pudesse dar, né? Então, assim, não há um processo de beatificação, é a população que a coloca dessa forma. E a mais antiga aqui é a Maria Bueno, né? Geralmente, esses milagreiros, eles têm ou uma história de vida muito ilibada, foram muito caridosos em vida, foram pessoas muito benquistas pela população, ou então são pessoas que sofrem uma morte muito violenta. E a partir dessa morte, a maneira como eles falecem é um chamariz para as pessoas se interessarem por conhecer esse personagem, digamos assim, e acabam alçando numa condição de intercessor, né? No caso da Maria Bueno, ela é uma mulher, né? Não vamos falar jovem porque, ao que tudo indica, ela faleceu aos 30 anos de idade. Então era uma mulher, né? Não era uma menina. A história dela, a Maria Bueno vai deixar de ser anônima, deixar de ser uma mulher entre uma cidade, né, entre a população de uma cidade, na noite do dia 29 de janeiro de 1893, quando ela é encontrada na atual Vicente Machado, entre a Visconde de Nácar e a Visconde do Rio Branco. Ela é encontrada degolada, à noite, assim, na madrugada. Como que os jornais tratam a morte da Maria Bueno? Um jornal diz assim: Maria Bueno, uma mulher de vida alegre, mas inofensiva, tratam-na como uma prostituta. E o outro diz assim: Maria Bueno, a Másia do soldado Diniz, ou então como uma amante, os dois no mesmo patamar. Nenhum deles busca entender quem era Maria Bueno, o que ela estava fazendo ali naquele momento, como que se deu essa morte dela. Ali, simplesmente pelo fato de ser uma mulher sozinha na rua, eles a taxam como prostituta. E alguns vão contar, inclusive, se diz, né, a gente não tem certeza absoluta disso, mas que teoricamente a necropsia do corpo dela tivesse sido a primeira daqui. Eles analisam o corpo dela na Santa Casa de Misericórdia, que é o hospital mais antigo aqui de Curitiba, e dizem que ela inclusive teria navalhadas nas mãos como um ferimento de defesa, né? A história dela em si é uma história que traz muito mais lacunas do que certezas, né? Por quê? Houve todo um desdobramento, mas só para explicar o motivo de toda essa aura de mistério, é porque o processo crime que trata da morte da Maria Bueno desapareceu do arquivo público na década de 1970. Então, os poucos indícios que nós tínhamos sobre a trajetória dela desapareceram. O que nos sobrou? O que as fontes mais usuais, digamos assim, nos falam. O jornal, que tem essa leitura, e o registro do óbito dela aqui no cemitério. O que diz aqui? Maria Bueno, filiação desconhecida, estado civil desconhecido, morta em decorrência de uma hemorragia por ferimento no pescoço, bate com a degola, enterrada a pedido da polícia. O que significa isso? Significa que a Maria Bueno foi sepultada como uma indigente. Muitas pessoas confundem a qualificação do indigente. O indigente não é um morto desconhecido. O indigente, você pode morrer com todos os seus documentos no bolso. Se ninguém requerer o seu corpo, você vai ser sepultado como indigente. Então significa o quê? Que ninguém requereu o corpo dela, né? Bom, a informação mais interessante da Maria Bueno, a meu ver, não é nem a idade, nem os desconhecimentos, mas o fato de que ela era uma mulher parda, portanto ela era negra. Só que ao olhar a escultura dela, o que a gente vê? Uma mulher clara e que durante muito tempo foi representada de olhos azuis. Nossa! Porque isso também é inerente à questão do milagreiro, porque a história do milagreiro é uma história que é contada, recontada. Ao longo aí desses 16 anos que eu pesquiso aqui o municipal, eu acho que eu pelo menos ouvi umas 20 versões diferentes para a morte da Maria Bueno. Uns dizem que ela era uma jovem que morreu tentando defender a sua dignidade, ou seja, que ela morreu se defendendo de um estupro. Outros dizem que ela era prostituta, outros dizem que ela foi expulsa pela irmã de casa, enfim. Que ela tratava as pessoas com ervas, também chegou Também tem isso, quer dizer, são acho que pelo menos 25, 30 versões eu já escutei ao longo da minha vida.
Mas eu acho assim, o milagreiro ele tem, é dele isso. Esse mistério. Essa característica, né? Porque o que eu digo quando eu faço visita guiada, que a gente para no túmulo dela, que eu mostro os ex-votos, que eu conto sobre a história dela. Pro devoto, não interessa se ela era prostituta, se ela era lavadeira, se ela era menina direita, esquerda, centro. O que interessa é que eles a colocaram nessa posição de intercessor. E o milagreiro, ele tem esse papel, né? Eu sempre brinco e faço uma metáfora. Eu falo, se você vai pedir um aumento, você não vai bater na porta do presidente da empresa. Não. O presidente é cheio de coisa e tal. O que você vai falar? Com o supervisor, com o gerente. Por quê? Porque é alguém com quem você se identifica, que sabe que já esteve na sua posição. Então você pede a essa pessoa que faça essa intercessão junto ao presidente para que você obtenha esse aumento de salário. Esse é o milagreiro. E qual a diferença dele com o santo? É que o santo ele tem um crivo religioso pela Igreja Católica e o milagreiro não, o crivo dele é da população. Né? E obviamente, como é uma história que muitas vezes vem da oralidade, são histórias que são contadas de boca em boca, é natural que elas sofram alterações ao longo do tempo, né? No caso dela, o que aconteceu? O que nós sabemos efetivamente após a sua morte? O Anspessada Diniz, que era um posto antes de soldado, ele de civil tinha como profissão barbeiro e era Anspessada no 8º Regimento de Cavalaria. Ele foi acusado da morte da Maria Bueno, mas se dizia inocente. Dias depois da morte dela, foi feita uma inspeção no Regimento de Cavalaria e encontraram, preso nas rendilhas do balde do poço, o balde que descia ao poço, nas rendilhas dele ficou presa a capa do Diniz envolvendo uma arma, uns dizem que era uma adaga, outros dizem que era uma lâmina, enfim, né? Uma arma de corte, uma arma branca suja de sangue. Ele imediatamente é preso e vai a julgamento. O que acontece? Ele é absolvido por 11 votos a 1. Aí já começa a segunda parte da teoria. Uns dizem que já se entra com recurso imediatamente, por isso ele é mantido preso, e outros dizem que não, que ele é mantido preso porque não foi uma absolvição unânime. O fato é que ele está na cadeia quando estoura a Revolução Federalista aqui no Paraná. E os maragatos invadem Curitiba. E uma das coisas que eles fazem é abrir as portas das prisões. A partir daí, não se sabe mais do Diniz, né? Ele desaparece de qualquer tipo de notícia, nós não sabemos que fim teve o Diniz. Mas muitos devotos contam que ele teria se juntado ao bando do Gumercindo Saraiva, que era o líder dos federalistas, dos maragatos, e que ele teria cometido um furto, né? Ele teria roubado um comerciante e matou esse comerciante para ficar com a mula que o comerciante tinha. Mas que nessa época já estava se desenrolando o acordo que o Barão do Cerro Azul fez com o Gumercindo Saraiva, dando dinheiro para tentar que eles não barbarizassem a cidade, que inclusive custou a vida do barão, que foi executado no quilômetro 65 da estrada da Serra do Mar, né, da Estrada de Ferro. Mas o fato é que, dentro dessa teoria, ele teria sido morto pelo Gumercindo em represália à atitude que ele teve. E teria sido degolado, o que seria perfeito, porque, teoricamente, ele teria o mesmo fim que ele deu a Maria Bueno. Seria uma questão de justiça divina, talvez. Outros dizem que não, que ele foi fuzilado no muro do cemitério. Houve fuzilamento no muro do cemitério? Houve. Era o Diniz? Não. Houve degola no regimento? Houve. Era o Diniz? Não. Que fim deu o Diniz? Não se sabe. Sumiu. Eu procurei já, durante muitos anos fiquei procurando nos livros para ver se eu encontrava o sepultamento dele e tal. Não consegui encontrar nada, né? Mas o fato é que as pessoas começaram a ir no local da morte da Maria Bueno, acender vela, e daí começou os fenômenos, né? Se dizia que as velas não se apagavam, que da poça de sangue teria surgido uma rosa vermelha. Nós não temos nada efetivo sobre isso. O que nós temos num salto na imprensa é na década de 30,
o Euclides, que era um jornalista, falando um pouco, dá para ver pela narrativa dele que ele leu o processo crime, porque ele cita nomes e tal. Que teoricamente, de acordo com o chefe lá do regimento, ela seria lavadeira e prostituta, lavadeira e marafona, que era o termo que eles usavam na época. Mas, para além disso, a gente não sabe. E eu acho que não cabe também julgar a este ponto. Porque assim, se hoje em dia uma mulher é assaltada à noite na rua, se uma mulher estuprada, a gente diz, olha a roupa que ela estava usando, olha onde ela estava indo, a gente tem mania de culpabilizar todo mundo. Justificar negativamente. Então, o fato é que, na década de 1930, ela já era consagrada como milagreira, não sepultada aqui no início do cemitério, mas sepultada aqui na altura da entrada da Praça do Gaúcho. Já haviam construído para ela um túmulo, já tinha muitos ex-votos nesse túmulo, até que na década de 1960 os devotos se reuniram, compraram 2 terrenos ali na entrada do cemitério e construíram esse túmulo para ela, que dizem também teria sofrido a intercessão dela na construção, porque ela teria indicado mudanças no projeto, né? E transladaram os restos dela desse túmulo original para o atual. Agora, a Eunice é interessante, porque a Eunice, eu tenho uma teoria sobre ela de... Que maravilha, estou encantada. De contaminação. Não apaixonada, mas encantada contigo. Mas assim, a Eunice, eu tenho uma teoria de contaminação pela proximidade com a Maria Bueno. Tudo isso por quê? Porque a Eunice... A Eunice é a menininha. A menininha. Pois é essa menininha que eu disse que eu tenho uma foto igual. A Eunice, deixa eu tirar que tem um bichinho aqui. A Eunice, ela é quase vizinha da Maria Bueno, são quase vizinha de porta, né, nos seus túmulos. E quando a gente passa e olha a Eunice, o que a gente vê? Um epitáfio, a foto oval de uma menina meio braba, e a gente vê que ela morreu aos 6 anos de idade. Mas quem assina esse epitáfio não são os pais de Eunice, são seus padrinhos. Poxa, o que aconteceu com o pai e com a mãe dessa menina? Coitadinha, morreu aos 6 anos. Quer dizer, tem toda uma narrativa assim, visual que nos faz sentir a perda dela, né? Bom, indo aos fatos. O pai de Eunice se chamava Joaquim Taborda Ribas, Joaquim Inácio Taborda Ribas. E ele era um tipo de soldado aqui no que inicialmente foi um corpo de polícia, depois se tornou o corpo dos bombeiros, enfim. E ele lutou durante a coluna tenentista. Ele foi para São Paulo, teve uma luta por lá, aí eles migraram pelo interior, quando eles estavam quase chegando em Curitiba, novamente saíram, e num desses embates perto da Serra do Roncador, ele acabou sendo alvejado com um tiro na testa. E foi sepultado no próprio local onde houve essa revolta, né? No local do confronto, né? E o que aconteceu? A gente encontra a notícia da morte dele, ele era segundo, eu não lembro agora se era segundo tenente, enfim, ele até sobe de patente como forma de homenagem, né? E tempos depois aparecem notícias nos jornais falando da Julieta e do Vitor, que são os padrinhos. A Julieta era a tia, pelo lado, irmã da mãe da Eunice. A Julieta aparece solicitando a tutela da Eunice e do irmão de Eunice. Falavam, assim, a tradição oral dizia que a mãe de Eunice teria se matado, que ela não conseguiu lidar com a perda do marido. Não consegui encontrar o registro de óbito da mãe dela. Os familiares posteriores que eu fui buscar para tentar entender a história da Eunice, eles disseram que a mãe entrou numa depressão profunda e acabou morrendo de inanição. Eu encontrei um registro de que logo depois do pai de Eunice morrer, falece a avó paterna também. Ou seja, você tem aí a configuração de uma família que se perdeu a avó paterna, se perdeu o pai, logo depois se perde a mãe, né? E fica Eunice e seu irmão tutelados pela Julieta. Ao participar de uma procissão vestida de anjo, a Eunice passa mal e é levada pela família ao hospital e diagnosticam que ela está com meningite. E ela falece dessa meningite aos 6 anos de idade. E anos mais tarde, o irmão dela, estudando medicina, acaba falecendo afogado num rio aqui em Curitiba. Então é um ramo da família
que se extinguiu de uma maneira muito trágica, muito sofrida, quer dizer, é uma história pesada, né? E tem gente que diz que o irmão falava com a Eunice, mas factualmente o que a família me passou foi isso. Esse ramo da família acabou ali, né? E o que eu imagino, a proximidade dela com a Maria Bueno, até porque os ex-votos da Eunice são ex-votos mais recentes, né? O túmulo da Maria Bueno foi construído na década de 1960. Esses ex-votos são mais atuais, o que me leva a crer que talvez essa proximidade com a Maria Bueno, com essas pessoas que já tinham a fé numa mulher ali enterrada, tenham propiciado que eles olhassem para Eunice também como uma intercessora, como um anjinho que poderia auxiliá-los, né? E a família me disse o seguinte, que existia uma zeladora de túmulos aqui cuja filha adorava a Eunice. E diz que ela pedia coisas para Eunice constantemente, até que um dia ela foi atendida. E ao ser atendida pela Eunice, ela espalhou para todo mundo que a Eunice também fazia milagres. Então, são histórias, assim, é muito interessante ver como elas estão tão próximas, né? Obviamente, no túmulo de Eunice, o que a gente vê? Muito doce, muita bala, refrigerante, pedaço de bolo. Tem dias que eu olho pela minha sala, eu vejo roupinhas de criança estendidas ao longo do túmulo. E hoje a família toma o túmulo de Eunice como algo que já é do povo. Né? Então a família aceita esse culto em torno de Eunice. E a Maria Bueno pretensamente não teria família nenhuma, né? Há pouco tempo atrás um rapaz entrou em contato comigo dizendo ser sobrinho bisneto da Maria Bueno e que a família dela seria sim da região de Morretes, mas que ela trabalhava na casa de uma família, mas que era uma família muito pobre, tanto que não soube da morte dela, só foi saber anos depois, né? E que não teve condições de requisitar, digamos assim, o corpo para si. Não tive tempo ainda de sentar e conversar, porque eu acho legal escarafunchar essas coisas, trazer à tona, né? Nossa, que maravilha. Mas é interessante como a gente vai olhar outros milagreiros. Tem uma cigana no cemitério de Lages, que se chama Sebinca. É um amigo meu lá, que já morou aqui em Curitiba, que hoje mora lá em Caicó. Ele estudou muito a Sebinca. E era uma cigana que faleceu e que, assim, existia até uma crença em relação a ela de que ela teria sido estuprada, esquartejada, uma morte super violenta. E que ele, pesquisando, descobriu que ela morreu de enfisema, né? Olha. E quando ele foi conversar com um amigo dele, o amigo dele falou, não quero saber do que ela morreu. Para mim, ela morreu dessa forma. E é interessante a gente ver como cada milagreiro tem um instrumento de contato, um instrumento de barganha, digamos assim. Aquilo que a gente usa para lhe solicitar algo. A Maria Bueno são as rosas vermelhas. Se a gente olhar no túmulo dela, eles têm vasos e vasos e vasos. Todo dia, 3 vezes por semana tem os voluntários que são devotos que abrem a capelinha e tal. Eles recolhem essas rosas, colocam nos vasos e tal. Uns trazem, outros pegam e levam pedindo algo. Tem toda uma simbologia. Já no caso de Eunice são as roupinhas, os doces, né? E da Sebinca, essa cigana, eles escrevem a batom no túmulo dela, os pedidos, os agradecimentos, né? Assim como, por exemplo, o Nelsinho Santana, que é um menino que está, inclusive, em processo de beatificação, ele faleceu em Araraquara. Ele é a certidão de óbito, a cópia da certidão de óbito. Foi um menino que adoeceu, teve um câncer ósseo muito agressivo, mas que sabia que dizia o dia que ele faleceria para um padre que sempre o visitava e dizia que quando precisassem de alguma coisa que pedissem a ele
que durante a missa, enfim, que ele ia ficar puxando a roupa de Jesus até atenderem o que as pessoas estavam pedindo, né? Então, assim, a gente tem casos de milagreiros que efetivamente podem se tornar santos, como a menina Odetinha no Rio de Janeiro, né? E tem aqueles que ficam pela condição, como é o caso da Maria Bueno, porque obviamente não há muita simpatia da igreja por ela, pelo fato dela ter sido colocada como uma prostituta, né? Então talvez o veio de atuação dela seja realmente a devoção marginal e não depender de uma beatificação e tudo mais.